Família, eu sempre disse que a China está a fazer de tudo para poder governar o mundo economicamente e mais tarde governar o mundo politicamente. E eu sempre disse que esta cena de Covid não é doença, uma simples doença, é uma forma de pessoas poderem capitalizar as suas ideias e enriquecerem com isto. E não só estariam essas pessoas a tentar fazer isso, como também estariam a tentar descapitalizar as nações que já eram pobres e que estavam proeminentes. E de tudo se fez para poder se descapitalizar essas nações. Moçambique faz parte, infelizmente. Olá, meu caro, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu espero que você assista este vídeo daqui até o último minuto. Isso porque eu tenho um comunicado muito nice para fazer e esse comunicado é maninho nice para fazer. E a piada termina aí no maninho nice para fazer. E o seguinte, a quando da explosão desta cena chamada Covid, esta coisa sempre foi motivo de querer se silenciar as pessoas que diziam alguma coisa. Inclusive, a plataforma YouTube, ela, só de tu dizeres Covid, Corona, tu já tinhas o teu vídeo desmonetizado e o teu vídeo não era recomendado para mais ninguém por causa do assunto que estarias a abordar. Eu tive vários vídeos aqui desmonetizados por causa do assunto. Então, isso para um criador que cria vídeos para a internet com vista a tirar receita da própria internet, corta o feeling. Logo, ao desmonetizar-se um vídeo, o criador não vai mais criar sobre aquele assunto. Só que isso não mudou em nada, porque as pessoas começaram a usar códigos. Disseram, o YouTube censura-nos, não nos monetiza. Então, nós não vamos dizer Corona, vamos dizer coisa X. Não vamos dizer Covid, vamos dizer coisa X. Então, começou-se a usar códigos e se informou. Sabe por quê? Porque tinha-se como intenção não se dizer aquilo que estaria a acontecer. Só que, para além de as pessoas terem usado códigos, houve estações de televisão online que disseram, nós não temos problemas com dinheiro, podemos comunicar e dizer as coisas do jeito que elas são, até que o YouTube sentiu vergonha e devolveu as monetizações para os canais. Hoje em dia, falar de Corona já não é problema. Podemos falar, dizer tudo quanto nós quisermos falar e dizer que ninguém vai nos tirar a monetização. Ok, surgiu esta cena, a China fez de tudo para poder bloquear. Por quê? Porque no momento em que a coisa explodiu, um chinês descobriu e alertou os outros. E esse mesmo chinês foi punido. Só que, por ter sido irônico o destino, o chinês médico morreu vítima dessa cena chamada Covid. Isso fez com que a China começasse já a prestar mais atenção. Eles espalharam mensagens de que aquela cena havia partido do mercado de Wuhan, um mercado que vende animais desde mortos até vivos, aonde formiga se come, barata se come e se compra por lá. Só que aí uma coisa estava estranha. A China havia protegido e privado a informação de tal maneira que a doença possa se multiplicar e todos nós fomos obrigados a crer que aquela doença não era laboratorial e que era uma coisa natural que havia saído de morcegos. Eles se esconderam por detrás do facto desses animais serem transmissores de certo tipo de doença e disseram que o Covid havia saído de lá. Nós somos obrigados a colocar máscaras e nos intoxicar. Só que é uma coisa que eu gostei. O uso das máscaras fez com que a receita daqueles que vendem pasta dentífica subisse, porque as pessoas perceberam que estavam a matar os outros ou as outras pessoas com o seu mau hálito. Então, ao usar a máscara, a pessoa começou já a sentir a obrigação de usar mesmo a escova e a pasta dentífica. Isso foi bom, de uma certa parte. Essa foi uma piada para você rir. Então, várias previsões foram feitas de que as fronteiras iam ser abertas, isto ia voltar ao normal, as discotecas poderiam voltar a funcionar, escolas, etc, etc. Mas nada disso aconteceu. E eu sempre disse aqui, a China está a fazer de tudo para ela poder estar na frente, para ela poder sair em vantagem. E com as nações descapitalizadas, ela vai poder fazer tudo o que ela quiser. Muitos acharam que eu estivesse grosso. Escuta bem o que eu vou dizer neste momento. E o seguinte, a Rússia desenvolveu uma vacina que foi descredibilizada. Acho eu que é a Bélgica também que fez isso. Desenvolveu uma vacina que também foi descredibilizada. O Madagascar teve um chá que também foi descredibilizado. Tudo isso porque a China não queria saber dessas cenas todas. Então o que a China fez? Ela disse assim, eu tenho que pensar rápido e pensar inteligente. No lugar de eu simplesmente anunciar que eu tenho remédio, eu tenho que apresentar pessoas curadas, porque essa malta toda que está a apresentar essas cenas de remédios novos e tal, não está a apresentar pessoas curadas. O que a China fez foi apresentar pessoas que tinham Covid ou que poderiam ter Covid, já sem Covid, sem risco de Covid. Como é que ela fez? A China promoveu uma grande
festa para quem quisesse, aonde não havia distanciamento social, não havia uso de máscara, não havia essa cena de álcool gel, não havia nada. Simplesmente tinha que se dançar e podia se mergulhar numa piscina enorme. As pessoas mergulhavam, pelo que o seu vírus poderia passar, ser lavado e passar para o outro, no entender dos outros. Então, ao as pessoas mergulharem na mesma piscina, entendia-se que não havia risco de contaminação, pelo que a China estaria sim com uma solução funcional. Essa foi a imagem que se passou para o mundo. Isso, acredito eu que foi 2 ou 3 semanas após o anúncio da vacina da Rússia. O que vai acontecer então? Aconteceu que os números nos outros países iam explodindo. Isso por uma razão muito simples. Existe uma coisa chamada OMS. O que é a OMS? A OMS funciona como se fosse uma seguradora, entende? Uma seguradora de saúde, aonde ela não quer ouvir dizer que existe problema em um determinado país. Logo, o país que disser que tem mais casos, a OMS vai mandar dinheiro para lá para poder se conter essa cena. Os políticos são gananciosos, meu caro. Político gosta de dinheiro. Um dinheiro que depois de algum tempo vai lhe prejudicar, mas porque agora ele está diante de uma certa vantagem, ele imagina que está diante dela. Ele simplesmente se alia a esses, leva dinheiro, aumenta os números. Inclusive, no Brasil já se demitiu um ministro por causa dessa situação de Covid e tal. Um outro lugar, um ministro já se demitiu por não concordar com os números que ele era obrigado a ter que adulterar, que aumenta lá números, aí nós queremos dinheiro dessa malta da OMS. E nesse momento, não que a China não saiba que essas cenas, esses números que você vê todos os dias na televisão a subir, 25 casos, 90 casos, não que a China não saiba que esses números são falsos. Sabe, só que ela sabe que está com certos objetivos, que é, quanto mais essa malta acreditar que essa cena existe, menos vai trabalhar, vai precisar do dinheiro que nós estamos a dar à OMS, porque a China é que está a financiar maioritariamente a OMS. Então, ela sabia que ela estaria a mandar dinheiro para a OMS e a OMS ia mandar dinheiro para os políticos e os políticos iam privar a sociedade ou as comunidades de trabalhar. Logo, o país ia ficar descapitalizado e futuramente ia se introduzir um plano chinês para o chinês poder se sentir à vontade e reaver todo o dinheiro que ele teria investido na proteção das pessoas neste momento da pandemia. Então, gananciosos que são os políticos pegam esse dinheiro, caem em África e em outros países pegam esse dinheiro para poderem comer. Se você vir, existem orçamentos, tipo, precisamos de X dinheiro e tal. O que se faz depois com esse dinheiro? Melhora-se alguma coisa? Quantos milhões de cidadãos aqui em Moçambique nós temos? Quantos milhões foram recebidos? E quantas escolas estão abertas? Escolas públicas, não privadas, neste momento. Por que tem que haver passagens automáticas para as classes sem exame? Por quê? Porque se está a cumprir com o plano de fora. Então, o que me leva a fazer este vídeo é o facto de existir uma conferência chamada BRICS. A conferência chamada BRICS junta a África do Sul, Brasil, Rússia, China e mais alguns paísezinhos que não fazem sentido, numa única cena. Então, recentemente acolheu-se a conferência BRICS na África do Sul. Mais tarde, houve essa cena Covid. Os chineses dizem que não existe caso nenhum nos dias de hoje. Os turistas de Portugal, de qualquer outro país em que os casos sobem, são proibidos de ir à África do Sul. Mas a China não é proibida de ir à África do Sul. E atenção, a China é uma grande potência econômica. O que se estaria a fazer? Portugal poderia ser parceiro de lá. Brasil é membro da BRICS e poderia ter interesses econômicos na África do Sul, mas não pode ir Brasil para lá. Brasileiro nenhum deve viajar para a África do Sul até que baixem os casos. Em contrapartida, o chinês não tem caso nenhum a incidir nos últimos dias, logo pode ir para a África do Sul e ir fazer negócios. Eles podem fazer de tudo, drenar dinheiro para o político brasileiro e lhe chantagear o suficiente para ele ir dizendo que existem casos novos e se fortificar a ideia econômica chinesa na África do Sul. Só de se governar a África do Sul, meu amigo, Moçambique já era. Sabe por quê? Porque Moçambique depende da África do Sul. Moçambique e as demais nações africanas. Então, ao se infiltrar o chinês na África do Sul e governar a África do Sul economicamente, Moçambique vai ceder à pressão. Porque mesmo antes de se fortificar o braço chinês, Moçambique já está a abanar a bundinha para o governo chinês. Quer um exemplo? Você, para ter BI como moçambicano, leva meses e meses. Chinês aqui chega, nome dele. E quando chega aqui no país, 2 dias depois já tem um passaporte, já tem um BI. E o nome dele chama-se Carlos. Apelido dele chama-se Coça. Isso por quê? Porque a China é uma superpotência e ela pode, sempre que ela quiser, ela diz o
que ela quer e a coisa acontece. Quantos casos de roubos de chineses aqui que nós tivemos? Chineses que roubaram coisas aqui da terra para fora e que não foram punidos. Vários chineses roubaram madeira daqui, tiraram para fora. Não ouvimos dizer que um chinês foi punido. Chineses produzem bebidas não certificadas no centro do país, não foram punidos. Inventou-se aquela de fugiu. Como fugiu? Se o governo chinês codifica todos os chineses, como é que não foi possível se responsabilizar? Porque o governo chinês sabe quem é quem. Não tem como um chinês cometer crime e não se encontrar esse chinês. Logo, não houve interesse em se fazer isso. Sabe por quê? Porque sabe-se que depende-se muito da China. Então, meu caro, vamos lá deixar de ser esses que dizem não fala isso, não fala... Brada, enquanto você não disser, as pessoas vão achar que você não está a ver. Nós precisamos dizer as coisas que estamos a ver. Agora, está claro, a China está a discutir fortemente com os Estados Unidos. Nós temos grandes potências, sim, mas a China, ela quer governar o mundo. E a África é o continente mais rico do mundo, entende? E por ser ele mais rico do mundo, chama a atenção de vários. Estados Unidos, Alemanha, sei lá onde, querem estar em África, querem coisas de África. Entende? Se você olhar para a história das nações africanas, quase toda a África foi governada por pessoas que vinham tirar coisas e mandavam para os seus países. Esses lugares aqui, esses países que colonizaram a África, são países que até hoje não conseguem viver sem nenhum recurso africano. Entende? Mas eles não querem pagar o justo, percebe? Privam-nos de escolas, privam-nos de tecnologias avançadas, governam as mentes dos nossos políticos e, consequentemente, nós somos obrigados a ter que cumprir com a sua agenda, segundo Guebuza. Conseguiu entender alguma coisa neste vídeo? Eu espero que sim. Caso tenha entendido, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e não se esqueça, eu disse que ia fazer um comunicado muito importante ou um anúncio neste vídeo. Nós temos uma rubrica onde você tem que mandar uma pergunta no meu Instagram para eu poder responder todos os sábados ao meio-dia. Eu disse sábados, todos os domingos ao meio-dia aqui no YouTube. Os manos do Facebook vão ter que migrar para o YouTube para poderem ver esta cena. Quer saber alguma coisa sobre mim? Manda uma mensagem no inbox que nós vamos conversar. Por agora é tudo e eu lhe espero no próximo vídeo. Um beijão, chupa!